Olha aí, pessoal, o mercado já começou a precificar a saída do Campos Neto do comando do Banco Central, que acontece na virada desse ano. 1º de janeiro já temos um homem do Lula, ou uma mulher do Lula que seja, no comando do Banco Central, alguém que vai ser completamente subserviente às vontades do Molusco, assim como a Magda Chambriard vai ser lá na Petrobras, inclusive já deixou isso claro, né? E aí o mercado, de forma geral, já teme, né? Deveria ser uma certeza, na minha opinião, a esse respeito, mas que o governo volte a mandar no Banco Central e aquela história de autonomia dessa autarquia que trouxe bons frutos para o Brasil nos últimos anos, isso aí vai por água abaixo, e especialmente no momento em que temos um governo de esquerda, um governo como o do Lula, no poder. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse tenebroso futuro e a percepção do mercado financeiro a esse respeito, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal do mercado financeiro vai começar a olhar com ainda mais cautela as próximas reuniões do Copom, as últimas que vão ser realizadas sob o comando do Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, que é um grande, talvez o maior desafeto do Lula nesse momento dentro de toda a esfera governamental. Você sabe, algum tempo atrás foi aprovada a Lei de Autonomia do Banco Central, cujo a maior contribuição foi justamente separar a eleição de um presidente do Banco Central do mandato presidencial, né? E também tirou a possibilidade do governo ficar trocando ministros a todo momento. Então, o cara é indicado, eleito para o cargo de presidente do Banco Central, bem como os diretores, eles vão cumprir esse mandato de 4 anos integralmente, a não ser que tenham algum dos problemas ali elencados na lei que determinou isso. E esse mandato é atravessado entre o mandato presidencial, começa no 3º ano do mandato presidencial, de forma que Campos Neto foi indicado no governo Bolsonaro e o Lula está tendo que aguentar ele 2 anos por conta dessa lei ser muito bem amarradinha. O Lula tentou, de todas as formas, não conseguiu destituir o cara do cargo, porque a lei foi muito bem estabelecida nesse sentido. Agora o Lula vai ter a oportunidade de colocar um cara favorável a ele e às suas medidas, às suas políticas no Banco Central, né? E é claro que ele vai colocar o pior cara possível nessa história, a pior alternativa. Por quê? Por que ele não vai colocar um moderado? Por que ele, por exemplo, não se livra do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e manda ele para o Banco Central? Porque ele não vai poder tirar o cara depois, né? Uma das características dessa lei é que o cara foi colocado, ele vai ficar aí no comando até cumprir o mandato dele, né? Então, nem o próximo presidente pode tirar, nem o atual. Então, se o Lula queimar esse cartucho com um cara que queira ter um pouco mais de independência, então toda a ideia dele de interferir no Banco Central para reduzir a taxa de juros na marra vai por água abaixo. Ele vai colocar um cara extremamente subserviente a ele, com certeza, né? E é aí que os olhares favoráveis do mercado financeiro, aliás, os favoráveis eu não diria, né? Curiosos, os olhares curiosos do mercado financeiro se voltam para o senhor Gabriel Galípolo, né? Meu xará Gabriel aqui, que faz parte atualmente do Copom, é um cara que demonstra uma visão totalmente diferente do Campos Neto e é cotado como o principal nome para ocupar essa vaga de presidente do Banco Central logo depois do fim do mandato do Campos Neto, aí, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E aí o pessoal vai começar a olhar com mais cautela para os votos do Gabriel Galípolo daqui para frente para ter uma ideia de como vai ser a gestão dele, do Copom, especialmente do Copom, né, mas do Banco Central de forma geral aí, sem dúvidas, né? Então, o Copom já está bastante dividido, a última votação ficou 5-4, né? Geralmente as coisas eram unânimes lá no Copom, a coisa ficou extremamente balanceada, né? E o principal ponto que chama mais a atenção de todo mundo é que os 5 que foram votaram para uma redução menor da taxa de juros aqui, de 0,25 ponto percentual,
eles votaram nesse sentido e foram indicados lá atrás pelo Bolsonaro. Agora, os 4 que foram indicados pelo Lula até esse momento foram os que defenderam uma redução de meio ponto percentual, entre eles o Gabriel Galípolo, portanto, né? Ou seja, há uma clara diferença aí de pensamento entre os diretores que vieram da gestão anterior, que estão no cargo com mais autonomia e com uma decisão mais técnica, né, um interesse mais técnico de seguir a política monetária, que é a grande função deles nessa história. Há uma diferença entre esse grupo mais antigo que vem do governo anterior e o grupo formado pelos novatos do governo Lula, e que certamente vão ter mais um acréscimo agora com a saída do Galípolo para o comando e a abertura de uma vaga que vai ser preenchida também por outro nome do Lula. Então esse placar vai se reverter e aí eles vão conseguir aprovar absolutamente tudo o que eles quiserem nessa história aí, né? Então, o mercado está projetando para a reunião que vai acontecer entre os dias 18 e 19 do próximo mês, do mês de junho, que ou o corte vai ser de 0,25 ponto percentual de novo, ou então não vai ter corte nenhum, a taxa Selic vai ser mantida e olha, eu sou mais favorável a esse segundo cenário, dadas as declarações do Campos Neto recentes em relação ao problema inflacionário e também as perspectivas da taxa de juros que o mercado já tem precificado. Ou seja, eu acredito que nós teremos uma manutenção aqui desse cenário, próximo desse cenário aí, para o final do mês de junho, né? Dificilmente vai ter algo diferente disso. Ou é zero, não corte nenhum, ou é 0,25 ponto percentual apenas aí, né? E o grande ponto mesmo é o risco de intervenção do governo Lula no Banco Central em breve. Estamos aí praticamente há 7 meses do início do mandato de um presidente indicado pelo Lula e todo mundo começa a roer as unhas nessa história aí, né? Ou seja, todo mundo já está vendo que, na verdade, nós temos uma situação em que o governo está fazendo a sua vontade ressoar dentro do Copom, e é um problema bastante grave nesse cenário aí, e todo mundo já está levando isso em consideração para renovação dessa composição da diretoria do Banco Central, do Copom e tudo mais a partir do ano que vem. O que vai acontecer nessa história? Bem, provavelmente nós teremos uma onda grande de intervencionismo no Banco Central a partir de lá, então, aí, né? O Gabriel Galípolo aqui, ele é tratado como um cara heterodoxo em matéria de política econômica. As declarações dele não são boas, não acalmam o mercado, muito pelo contrário aí, né? Então, ele falou, por exemplo, que o Brasil não deveria ter um regime fiscal procíclico, né? Ou seja, que acaba acentuando o ciclo econômico vigente. Ou seja, né, quando a economia piora, o que o governo deveria fazer é aumentar os gastos. Pois é, né? Aquela solução estúpida, típica de governo petista de fato aí e tudo mais, e não cortar gastos como qualquer medida ortodoxa da economia sempre recomenda, né? E aí, tempos depois, o Gabriel Galípolo, isso aqui antes ainda dele entrar para o Banco Central, né? Ele estava lá no Ministério da Fazenda como secretário executivo, né? E aí ele teve que se explicar a esse respeito, deu uma mudada ali no discurso dele e tudo mais, enfim, né? Como ele tinha um relacionamento bom com o Fernando Haddad e por algum motivo o mercado financeiro gosta do Haddad, deram um voto de confiança para o Gabriel Galípolo por algum motivo aí, né? O pessoal até do PT criticou o Gabriel Galípolo porque ele acabou se aproximando do pessoal dos Faria Limers ali e tudo mais, né? Só que, na verdade, o que se tem ouvido de lá para cá não são coisas muito boas, não são coisas muito animadoras, e tudo isso desperta uma desconfiança por parte do mercado financeiro. Até o final do ano, nós não vamos ter grandes surpresas. O que nós podemos fazer é o que o mercado está fazendo: olhar para as reuniões e ficar medindo os votos aqui. E eu tenho para mim que até o final do ano nós vamos ter um patamar dividido nesse mesmo cenário, 5-4 para ortodoxia econômica, para o pessoal que veio do governo anterior, que tem autonomia neste momento e tudo mais. Mas a partir do ano que vem, acabou. Tudo o que o governo Lula quiser fazer com o Banco Central, ele vai fazer.
e aí nós vamos ter rodadas de brutais cortes nas taxas de juros, eventualmente uma política cambial mais expansionista, né? Então o governo vai deixar cair a taxa aí de câmbio, sei lá o que o governo vai fazer. Alguma bagunça vai ser feita com certeza e todo mundo está enxergando esse cenário. E não era para menos, isso já estava escrito há muito tempo. Se você me segue, você sabe que eu cito esse fato da saída do Campos Neto como um grave problema há muito tempo. Isso já está escrito nas estrelas, né? Mas a verdade é que agora parece que isso está finalmente sendo precificado. Esse final do mês de maio está sendo o período da ficha cair para o mercado financeiro. É aquela história, né, meu amigo? Antes tarde do que nunca. Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.